essa blusa aqui. Dá pra perceber que ela é afastada do pescoço, uns 2 centímetros, pra deixar esse decote mais aberto. Aqui na manga, ela tem uma preguinha. Eu imagino que ela tem 2 centímetros de profundidade pra frente, 2 pra trás. Ela é tipo um morcego, essa manga aqui, ó, tá vendo? Ela fica perto da cintura. E ela vai até a linha do quadril, até um pouco abaixo do quadril. Então, aqui eu fiz aquele molde normal, aquele molde básico, que tem lá a linha do decote, a linha da cava. Metade do corpo eu marco a linha da cava, a linha da cintura. E daí eu coloquei já, no caso da parte da frente, medi o decote que eu quero, aqui a linha do ombro, então eu saí 2 centímetros aqui para poder medir o decote. E no caso da parte das costas, desci 2 centímetros aqui e tracei o decote das costas. Daí essa parte aqui, da linha da cintura, eu fui um pouquinho mais pra cima aqui, porque depois eu vou colocar aquela alcinha pra colocar o cintinho aqui. Então, ela sai arredondada assim, pra ficar tipo morcego. E aqui, eu desci, marquei aqui 4 centímetros, porque depois vai ter aquela preguinha aqui assim. Vai ficar aquela preguinha em cima da manga, tanto na parte da frente como na parte das costas. Eu tô fazendo em cetim toque de seda, que é esse cetim aqui que tem um toque de seda mesmo, bem maciozinho, vai ficar muito bom numa blusa assim, fofinha. Aí esse aqui que é o lado fosco vai ser o direito, e esse lado brilhante vai ser o avesso. Eu não tinha 2 alturas para fazer dobrado, então vai ter que ter uma costura no meio das costas. Aqui as costas. Já cortei também o acabamento das costas. Esse aqui. Este aqui. Acabamento das costas. Esse aqui vai ser o cinto. E essa aqui é a parte da frente. Com aquele decote bem aberto aqui, mais largo, abrindo mais aqui no pescoço. Aqui vai ter aquela dobrinha. Aqui vai ser aquela parte da manga, para dar o acabamento assim. E essa parte aqui, que é o acabamento do decote. Aqui já tá tudo cortado. Então, agora é só montar. Parte de trás fechada, com overlock passado. Fica perfeitinho, nem parece que emendou os tecidos. Essa é uma blusa muito facinho de fazer, porque ela é bem reta, não tem detalhes. E ela fica muito bonita no corpo, porque ela aproveita o tecido que é molinho e dá um caimento bem gostoso pro verão. Então, agora é só fechar as laterais e os ombros em toda a volta. E fechado todos os lados e feito o acabamento. Aqui no ombro, como ele é muito longo e vai puxar muito aqui, é sempre legal colocar uma fitinha, qualquer fitinha. Essa aqui é a que eu tinha aqui em casa. Põe a fitinha aqui, é só costurar assim na costurinha, ó, que sobra, porque isso dá uma firmeza, ela não vai ficar caindo, repuxando o tecido para baixo assim. O acabamento fica bem mais fino do lado de fora, que a gente percebe. Na hora do ombro aqui, olha, dá uma sustentação muito legal aqui em cima do ombro, tá vendo? Olha como ele cai bonito aqui.
Ele não cai mole, não tem elasticidade. Ele fica firminho. Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui da manga. Então, eu vou medir aqui os 2 centímetros para fazer a preguinha. Então, eu vou medir... Essa é aquela caneta que sai depois que passar. Então, medi 4 centímetros, porque eu determinei que a preguinha vai ser de 2. Então, eu saio 4, que é o dobro de cada lado. Porque ela vai ficar uma preguinha com 2 centímetros de profundidade. Então, é só chegar essa pontinha aqui na costura. E assim a gente tem certeza que a medida tá batendo. Assim. Então, ele ficou com uma preguinha de 2 centímetros de profundidade de cada lado. Como fica bonitinho. Daí, eu vou pegar esse acabamento da manga. Eu vou fechar aqui dos 2 lados. Revirar assim. E aí, eu vou costurar ele assim, dos 2 lados. De maneira que quando virar, ele vai estar certinho, assim com a costura do lado de baixo. Pegando já a preguinha em cima. Então, fazendo o teste aqui, eu vi que tem que, na verdade, colocar o alfinete mais pra baixo. Porque a ideia é que dê uma preguinha assim, graciosa. Como ele tá cortado reto aqui, então tem que vir mais pra baixo aqui, ó. Tome esse cuidado na hora de fazer a preguinha. Sempre é bom fazer o teste antes. Então, fazendo o teste assim, ó, dá pra ver que assim vai dar uma preguinha bonitinha. Então, daí, puxando um pouquinho pra baixo, ele deu um caimento bom aqui, mas ele sobrou um pouquinho aqui agora. Então, agora é só retraçar. A costura tem isso, né? Tem que ficar reajustando. Então, vamos retraçar aqui. E aí, ele deu certinho. Agora é só colocar o acabamento aqui. Então, agora acertado, a preguinha fixada aqui. Então, o acabamento costurado do avesso. Depois passo a ferro assim. Ele já fica o punho certinho. E o punho, a gente acerta primeiro com a costura aqui embaixo. Certinho na costura. E na costura aqui também. E agora é só alfinetando em toda a volta, para depois passar uma costura. Assim.
fazer o mesmo do outro lado, e aí a gente costura aqui. E fica assim, depois de passado, com um acabamento interno assim. A costura do lado de baixo. Ele dá um caimento muito bonito. Então, agora para o acabamento do decote, eu coloquei a entretela, tanto na frente como atrás. Agora a gente mede direitinho para ver se tá certinho mesmo, se vai ser mesmo esse o tamanho. E vai, ó, que eu deixei 1 centímetro de costura. E vai dar certinho lá. Então, agora eu vou costurar essas partes aqui, para depois aplicar aqui. Assim, costuradinho e costuras abertas. Agora eu vou marcar o meio das costas. Também aqui o meio da frente. Agora é importante que as costuras batam certinho umas com as outras, para não ficar repuxando depois. Assim, colocando os alfinetes em toda a volta, para garantir que vai ficar bem certo. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta com 1 centímetro de espaço. Então, a costura foi feita. É sempre muito importante verificar se as duas mangas estão bem certas mesmo na costura, para não dar aquele problema de uma manga ficar um pouquinho mais comprida que a outra, né? Aqui no caso tinha dado, olha, por isso eu tive que dar uma costurinha a mais aqui, tá vendo? Sempre a gente tem que se certificar disso. Agora tem que dar uns piques em toda a volta, porque esse decote é ligeiramente arredondado. Mesmo esse decote V dele é um pouquinho arredondado. Tem os piques dados em toda a volta. Agora eu vou fazer aquela costura para se certificar de que o forro não vai aparecer. Então, virando essa costura para cá, em direção ao acabamento, vou passar uma costura bem rente aqui, que depois ela vai ficar do lado de dentro. E como esse tecido aqui da blusa não vai ter uma costura para segurar, a tendência vai ser ele ficar ligeiramente mais para cima, assim. Então, ele cobre totalmente essa parte do acabamento e a costura interna. E fica assim. O decote, tá vendo que o tecido, a tendência dele é ficar ligeiramente para trás. Então, ele esconde perfeitamente essa parte da frente aqui da costura. Aí o decote fica assim, perfeito. Agora, é só fazer um acabamento aqui, que pode ser ou virando ou passando um overlock. E depois fazer uma costurinha aqui, para prender esse acabamento aqui nessa costura do ombro, para ele não ficar virando toda vez que for vestir. Então, eu vou fazer uns pontinhos aqui, já que tem essa costura, eu vou fazer uma costurinha aqui também, e outra aqui.
E ficou assim, o acabamento, uns pontinhos à mão mesmo, que dá aqui. Aí pode colocar a sua etiquetinha. Qualquer um pode mandar fazer sua etiquetinha com seu nome, ou o nome que você quiser. Porque, gente, dá um prazer muito grande a gente ver o nome da gente assim numa peça. Quer você faça para clientes, quer para família, quer para você mesma. Você colocar o seu nominho assim. Eu mandei fazer minhas etiquetinhas com a minha marca, meu nome. Ficou bem legal. Olha só que gostoso. Dá um acabamento muito bonito, muito bom. Eu resolvi seguir o padrão que eu já tinha começado de overlock. É importante a gente seguir o padrão de acabamento em toda a peça. E o acabamento interno é muito importante que seja bem caprichado, né? A peça tem que ser bonita por dentro e por fora. Aqui fica soltinho mesmo, não tem problema na hora que for vestir. É só ajeitar. Agora tem que fazer a barrinha. Eu vou fazer uma barrinha assim e vou passar uma costura. E também vou fazer o cinto. Então, pelo avesso, vou emendar as duas partes aqui. Bater essa costura a ferro, para depois a gente poder virar. Eu vou costurar assim, e depois desvirar a peça. Então, eu fiz a costura, agora vamos virar assim. Nas pontas, eu vou querer aquela ponta mais fininha, não quero uma ponta quadrada. Então, é muito simples. A gente põe as duas peças assim. E daí, a gente define o tamanho da ponta que a gente quer. Assim, pra mim tá bom. Então, é só costurar toda a volta, deixando mais ou menos aqui na parte de trás um pedaço pra gente poder desvirar as duas pontas depois. Então, depois de costurada toda a ponta, assim, até a pontinha, a gente dá um pique aqui, também nessa voltinha aqui. Aí, eu gosto de desvirar essa ponta aqui com uma agulha de tricô. A gente enfia a agulha ali e vai puxando. Uma agulha de tricô que não tem a ponta muito fina, tomando sempre esse cuidado para não furar o tecido, né? E fazendo com bastante delicadeza também, porque senão, mesmo a ponta não sendo muito fina, pode furar o tecido. E vem até aquela parte que a gente deixou aberta. Eu não gosto de fazer exatamente em cima da costura das costas, para não pegar a parte da costura. Então, logo depois que passa a costura da emenda, eu deixo a abertura. Aqui, abertura aqui. Olha só como fica. E é só passar ferro agora. E desvirei as duas pontas. Tá vendo a minha agulha de tricô? Não tem uma ponta muito fina, então é bem legal pra desvirar. Agora, naquela costurinha que ficou aqui, tá vendo uma costurinha assim, não muito grande, né? Eu gosto de fazer assim, olha, pra fechar. Eu volto um pedaço aqui. E até onde dá, eu passo a costura na máquina. Pra ficar bem fechado. Aqui, ó, desde esse início, eu passo assim até onde dá. Aí, vai sobrar um buraquinho bem pequenininho, que daí eu fecho com pontinhos à mão.
Então, olha só que interessante, eu gosto de fazer essa costura bem até onde dá. Começando dali da onde parou, até bem na pontinha assim. Daí é só desvirar. Aí, olha só que buraquinho pequenininho que ficou, tá vendo? Aí, esse buraquinho, a gente ajeita bem a costura assim, pra ficar bem na pontinha. E vem com pontinhos à mão. Então, primeiro pontinho para esconder o nozinho lá dentro. E depois imitando ponto de máquina. Então, pega um pedacinho embaixo e um pedacinho em cima. Igual se fosse de costura de máquina mesmo. Mesmo tamanho, mesma largura do pontinho da máquina. Assim. Aí ele fica com um pontinho bem invisível. É só dar o nozinho final aqui. E enfiar de novo a agulha no mesmo ponto e um pouquinho mais pra frente e puxar. Que aí o nozinho entra, ó. Aí fica invisível. Olha como fica fechadinho. Agora eu vou passar. E assim fica o cintinho. A gente nem consegue distinguir aonde foi feito o pontinho à mão. Precisa procurar muito para conseguir descobrir onde é, tá vendo? Olha como fica perfeito. Ficou perto da costura aqui, mas eu não tô conseguindo nem identificar onde que foi. Bem legal, né? Então, agora aqui na blusa, eu vou fazer aquela alcinha para segurar o cinto. Então, o cinto ficou com 2 centímetros. Então, se ele tem 2, para saber o tamanho, sempre que quiser fazer um cintinho de 2, tem que fazer de 4, porque ele vai dobrar, e depois mais um para cada lado, por causa da costura. Então, daí ele fica com 6 centímetros para fazer um cinto de 2. Lá no molde, lembra que eu fiz uma linha um pouquinho mais reta antes da curva? Então, o meu cinto vai ficar antes dessa curva. Então, vai ficar, deixa eu ver, com 20 centímetros. Aí, mais 2, então ele vai ficar aqui. Vai começar aqui o meu anel para colocar aquela alcinha lá. Vou começar aqui. 2 centímetros e meio, vou deixar o meu anelzinho para não apertar o cinto. Então, vai ficar assim. E do outro lado, vou fazer a marcação igual. Certo? Então, agora com uma linha dupla, faz o nozinho na ponta. Vou pegar aqui por dentro. E já vou lá naquela parte. Na parte da costura, para pegar um tecido mais grosso, né? Para dar mais sustentação. Assim, não muito esticado, mas também não muito largo. E assim, várias vezes. Para deixar um cordãozinho mais grossinho. Assim, ficou com 6 fios, tá bom. Com 6 fios, são 3 passadas. Aí, a gente pega assim e vai fazendo sempre o pontinho de finalização, ó. Esse aqui é até um ponto de bordado.
casinha de botão que é feita sem máquina de costura, é feito esse acabamento também. Então, assim, a gente faz até o final ali. Aí, ele fica assim, completo, e é só terminar dando o mesmo pontinho 2 vezes, pra finalizar. A minha sempre enrosca um pouco. E pronto. Terminou. Só dar uma passadinha por dentro para o nozinho não ficar exposto. E pronto, pode cortar. Então, o anelzinho do cinto fica assim. Ele vai passar com folga. E assim ficou a blusa. Ficou muito bonita, né? O que acharam? Acharam fácil de fazer? Deixa aí nos comentários como que vocês gostaram, se vocês gostaram, se vocês querem um outro tipo de blusa que eu faça, para mostrar o passo a passo também. Agora eu vou provar.